A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Éder Martinez, sou evangelista da Igreja Presbiteriana do Brasil e estamos numa série de vídeos para compreendermos como lermos a palavra do Senhor e aprendermos como ela nos ensina através dela mesma a nossa salvação, a fé em Jesus Cristo, a fé em suas palavras. Eu adquiri esta palavra, essa Bíblia, dos 500 anos da Reforma, e aqui tem uma explicação de como lermos a palavra do Senhor e como compreender ela. Nós estamos numa série de vídeos e nesses vídeos eu tenho tentado, através da leitura deste ensino, passar aos irmãos como compreender a palavra do Senhor. E nós estamos no terceiro ponto, de que o Espírito Santo abençoa o uso da palavra de Deus por meio da fé. O terceiro ponto, ele vem nos explicar, como eu disse antes no vídeo anterior, o Espírito Santo nos leva a confessar a fé com a igreja. Nunca suponha que crentes existem sem a igreja. Alguém pode fazer uma objeção a isto, afirmando que uma pessoa pode vir à fé ao ler a palavra em casa, sem nunca ir a uma igreja. Mas como essa pessoa receberia uma cópia da Bíblia? É claro que ela a receberia de alguma outra pessoa. Deus chamou pessoas para prepararem e distribuírem aquela Bíblia. Nunca você vai aprender se você não estiver dentro de uma igreja. Um trabalho realizado pela igreja, em outras palavras, o Espírito Santo está sempre trabalhando por meio da igreja, por meio dos crentes, como você, para difundir a palavra a outras pessoas. O Senhor confiou a sua palavra à igreja para este propósito. Salmos 145, 4 a 13. Lutero escreveu: pois, em primeiro lugar, o Espírito Santo tem uma congregação peculiar no mundo. Congregação esta que é a mãe que gera e carrega a cada cristão mediante a palavra de Deus, que ele revela e prega, ilumina e intercede os corações para que a entendam, aceitem a ela e se prendam nela e permaneçam nela. Quando chama alguém à fé, o Espírito Santo também chama essa pessoa a servir na congregação dos fiéis. Está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17. Um cristão não deve começar a interpretar a Escritura por conta própria, isolando-os de outros crentes. O povo de Deus medita em conjunto na Escritura, 1 Timóteo 4,13, e interpreta a Escritura à luz da Escritura. A vida conjunta na igreja requer unidade, pois as pessoas não podem viver juntas por muito tempo sem concordância. Está lá em 1 Coríntios 1, 9 e 10. A Escritura Sagrada é a base da unidade cristã. João 17, 17 ao 21. No entanto, durante séculos, a maioria das pessoas não dispunham de uma cópia pessoal da Bíblia. A extensão da Escritura torna difícil para a maioria das pessoas dedicarem-se a ela em sua totalidade. Da mesma forma, os falsos mestres obscurecem a interpretação fiel da Escritura, como observado acima. Cada um desses fatores ameaçava a unidade dos fiéis. Unidade esta que o Espírito Santo criara por meio da palavra de Deus. Por esta razão, os primeiros cristãos elaboraram pequenas confissões de fé,
Por exemplo, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. O credo apostólico baseado em 1 Coríntios 15, de 3 a 4 e outras passagens. Eles também elaboraram confissões mais longas baseadas nas Escrituras, a fim de distinguir a verdade do erro. Por exemplo, os credos niceno e atanasiano. Os reformadores luteranos fizeram o mesmo quando elaboraram suas confissões para abordarem o abuso e negligência da Escritura durante a Idade Média. Os luteranos valorizam esses credos e confissões por apoiarem e encorajarem a unidade da Igreja e por permanecerem como exemplo de leitura fiel da Escritura. A necessidade dessas regras de fé devem nos exortar à humanidade para que reconheçamos que a nossa própria razão, experiência, interesse e opiniões estão distorcidos pelo efeito do pecado. Tão certo como uma criança precisa da orientação fiel dos pais e professores para aprender a ler, os novos crentes também precisam da comunidade da fé para aprender a ler a Escritura Sagrada. Até mesmo Jesus, o Verbo de Deus em carne, ouviu com humildade os mestres no templo de Jerusalém. Lucas 2,46. Os credos e confissões são um registro escrito de como o povo de Deus interpreta fielmente a Escritura. Pais educam seus filhos na fé quando leem as histórias bíblicas para eles e os levam à igreja. Adultos crescem na fé quando se reúnem com os fiéis, onde a palavra de Deus é lida e estudada publicamente. 2 Timóteo 1, de 13 a 14. Para concluirmos essa sessão de vídeos, nós vamos concluir com a conclusão que está aqui nesta palavra. Conclusão. Quando Moisés leu pela primeira vez a palavra de Deus ao povo de Israel, lá em Êxodo 24, o Espírito Santo trabalhou por meio da lei e do Evangelho da palavra para criar e consagrar uma comunidade de fé. O Senhor confiou à comunidade a sua vivificante palavra e ainda hoje a conduz por meio da palavra. O Espírito Santo acrescenta a esta comunidade todos aqueles que são batizados em Cristo, confiando na morte e ressurreição de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, que é a mensagem central da Bíblia. Como eu disse antes, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, aponta a Jesus Cristo. Do Senhor, por meio dos profetas e apóstolos, na comunidade de fé que confessa a palavra de Deus, recebemos a promessa do Evangelho da nossa salvação em Cristo. Respondemos ao Senhor como nosso culto, orações e louvores sinceros. Eduardo Engebet, editor-geral. Então nós estamos aqui através desta Bíblia Sagrada que nós adquirimos, a Bíblia dos 500 anos da Reforma. E nós vimos aqui que através da lei do Senhor, através da palavra do Senhor, ela nos ensina a lê-la conforme nós podemos compreendê-la. Ela nos ensina que devemos congregarmos, estarmos juntos, para aprendermos cada dia mais da palavra do Senhor. Que a graça de Deus possa estar sobre a sua vida,
Que a paz do Senhor possa estar no seu coração e em sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te cuide, que Deus te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Meu nome é Éder Martinez, evangelista da Igreja Presbiteriana do Brasil. Que Deus te abençoe graciosamente. Até a próxima.